6 de setembro, hoje nós temos Exatamente. um aniversariante também separado. Antes de falar do aniversariante, eu quero fazer uma homenagem especial, já que hoje é 6 de setembro. Roger Waters completa hoje 80 anos, então, Roger, o cérebro, a alma, não o coração do Pink Floyd, mas eu só tenho a agradecer. Eu sei que ele não vai ver essa live, mas eu só tenho a agradecer porque ele é um dos gênios. Eu lembro que eu discuti isso com o Ronaldo Rodrigues, nosso colega Ronaldo Rodrigues, lá no Rio de Janeiro, de que era um gênio no rock, e até hoje acho que o Roger Waters é um gênio. Não vamos entrar nesses detalhes aqui, mas 80 anos de Roger Waters hoje, 6 de setembro, parabéns. O disco em si eu não tenho, e eu vou dar a opinião sobre ele aqui, já vou deixar bem exposto aqui qual é a minha opinião sobre ele. Temple of Shadows, do Angra. Então, quem quiser fazer as honras da casa, a minha opinião está dada pelo Lupe ali. Micael, quer começar? Pode, claro. O Micael mesmo tem que começar. Estou com a camiseta do Angra, porque eu sabia que a gente ia falar desse disco. Eu não vi o Angra na época ao vivo com o Edu Falaschi nessa época aqui. Eu vi uma vez só, mas já foi na turnê do Aqua. Mas depois eu vi o Edu Falaschi, Falaschi ou Falaschi, nunca sei certo, em carreira solo, tocando o Temple of Shadows inteiro na íntegra, cara. E eu já vi o Angra algumas vezes com o Leone tocando músicas desse disco. E a reação da galera para Lady Redemption, assim, sempre é fantástica, que é uma música que tem o Milton Nascimento, né, na versão em português, na versão de estúdio. O Milton Nascimento canta em português, então a galera canta em português também. A reação da galera sempre é fantástica. Mas para mim esse disco aqui é Spread Your Fire. É a música que eu mais gosto desse disco aqui. Tem o Waiting Silence, que é legal, tem o Wishing Well. É um disco conceitual, conta a história de um cavaleiro das cruzadas. Eu não sei direito a história dele, eu nunca me aprofundei muito. Tem um livro lançado, se não me engano, pela Belas Letras, né, que conta a história do disco, acho que em forma de quadrinho. E, cara, é um disco legal. Para mim é o segundo melhor disco com o Edu Falaschi. O melhor, eu acho, o Rebirth, a estreia deles. Mas não é um disco que eu consiga dizer, sou apaixonado por ele, acho muito bom. É um disco bom, é um disco legal de ouvir, mas perto de outras coisas que o Angra já gravou, tem coisas melhores, assim. Mas é um disco bem recomendável, um disco que vale a pena. A minha opinião é muito parecida com a tua. Eu também acho que ele junto com o Rebirth ali são os dois principais discos, né, com o Edu. Mas eu já tenho ele com um pouco maior. Eu já gosto mais dele do que você, pelo jeito, assim. Eu acho o Rebirth fantástico, é meu preferido, mas eu acho o Temple of Shadows um disco excelente também. Quando o Rebirth saiu, um ótimo disco, uma turnê legal, eu lembro de ter ido no show em Araraquara. Foi um disco ótimo, com vocalista novo, né? E depois que veio o Temple of Shadows, foi a consolidação, né, dessa formação. Porque parecia que assim, o Rebirth será que foi sorte? Ou era. Muita gente falava assim: isso aí era tudo música que já tinha coisa com o André Matos e eles só regravaram. Coisa que a gente sabe que não é, né? Mas eu lembro das pessoas falando isso. E já Temple of Shadows consolidou, falou: não, realmente a banda ela renasceu, né, usando o trocadilho com o nome do disco, né, do Rebirth. Só que ela fez realmente um disco excelente. A opinião do Lupe é a mesma que a minha. Tem o livro que é interessante. Eu dei uma folhada, eu não li ainda, tá aqui ele, não vi ainda. Eu li o livro do disco solo do Edu e não li esse aqui ainda. Assim, eu vejo que lá fora esse disco aqui é mais aclamado do que o próprio Rebirth. Então, para o pessoal lá na Europa, que, né, a Europa é o berço lá do Power Metal, eles levam esse daqui mais em consideração, né? Então, que a gente tem aí uma ligação com o Angra tão grande, né? Fala. Ele é um disco mais metálico do que o Rebirth, né? Um disco mais heavy metal, mais pegado. Sim, pode ser.
Então eu acho ele ótimo. E eu tenho uma pergunta para fazer, que vocês são fã de Angra. Por que o Angra tem tantos lançamentos assim, em versões tão distintas, né? É o marketing de quem? É do Bittencourt isso aí? Como é que surge essa ideia? Porque eu vejo ali a coleção do Thiago Reis, e aquele outro rapaz ali, o Felipe. Poxa, os caras têm lançamentos de N formas assim que chega a dar inveja ao Steve Harris, né? Então, Eu acho que é o Bittencourt que faz isso aí? Não, fonte vozes da minha cabeça. Eu acho que isso é coisa do empresário deles, cara. O empresário deles, que hoje em dia é o Paulo Baron, né? É um cara, um avião, um cara muito ligado nessas coisas. Eu acho que isso aí deve ser coisa dele, cara. Mas se for do Bittencourt, é genial. Antes, né? Mesmo antes, a gente falou de bandas aqui no Brasil, não tinha essa cultura de single e tudo mais. Poxa, o Angra, lá no começo da carreira, na época do André, e depois indo, eles fizeram vários lançamentos, o Make Believe com 4. O Metallica foi fazer isso depois, né? Com 3, 4 partes no mesmo single. Então, assim, e outra, o Angra também, ele teve muito sucesso no Japão, e o Japão consome esse tipo de coisa também, né? Várias edições, eles, eu acho que tem muita coisa a ver com isso também. Pode ser.